Após o cadastro da setorial, das tabelas operacionais, dos acervos, dos exemplares criados, nós vamos fazer as parametrizações de usuários na biblioteca. Em cadastro, usuário de biblioteca, categoria de usuário, categoria, nós definiremos uma categoria para este usuário. Nós daremos um nome a esta categoria, ou seja, se ele é um aluno, se ele é um funcionário, se ele é um professor, nós definiremos aqui uma categoria para ele e daremos também um tipo: aluno, atendente, ex-funcionário, bibliotecário, funcionário, professor ou visitante. Vamos pesquisar pelo cadastro de uma categoria de aluno. A instituição, aqui nós fazemos o vínculo da categoria à instituição e definiremos também o máximo de empréstimos que essa categoria pode fazer e o máximo de reservas que essa categoria pode fazer. Após isso, nós vamos em cadastro, usuário de biblioteca, perfil da categoria. Através dessa tela, nós vamos definir todas as informações sobre o perfil da nossa categoria, ou seja, nós vamos definir tudo que o nosso usuário que estiver vinculado àquela categoria que cadastramos, ou seja, um aluno, um funcionário ou um professor, pode fazer com um determinado tipo de exemplar. Vamos selecionar a setorial, a categoria aluno e a opção de tipo de acervo, livro. Deverá ser cadastrado para cada categoria e cada tipo de acervo. No campo quantidade máxima de reserva, nós definiremos a quantidade máxima de reservas que um aluno, ou seja, um usuário que pertence à categoria aluno, pode fazer para um acervo do tipo livro. Vamos definir que ele pode reservar aqui no máximo, como exemplo, 3 exemplares. Dias no topo da lista. Se você permite que o aluno faça reserva, é criada uma lista e aqui nesse campo dias topo lista, nós definimos a quantidade de dias que um aluno pode ficar como primeiro usuário a pegar este exemplar. Nós definimos a quantidade de dias que o usuário poderá ficar no topo dessa lista. No campo empréstimo, nós definimos a quantidade máxima de empréstimos que um aluno pode fazer do tipo de acervo livre. Por exemplo, eu permito na minha setorial que um aluno possa pegar somente 3 livros a cada vez. No campo renovação, a quantidade máxima de renovação que um aluno poderá fazer com um exemplar que estiver em sua posse. Eu tenho um exemplar e eu quero fazer renovação, mas eu posso fazer apenas uma renovação deste exemplar. No campo devolução, nós informamos a quantidade de dias que o aluno poderá permanecer com este exemplar. Ou seja, se eu definir no campo devolução o número 7, eu estou dizendo que um aluno pode ficar com o livro durante 7 dias. Os demais campos são campos de parâmetro da categoria também. No campo empréstimo com pendência, nós definimos se eu permito na minha setorial que um aluno, mesmo com pendências financeiras na setorial, possa fazer novos empréstimos. No campo bloqueio automático, eu defino se um aluno, quando com pendências financeiras na biblioteca ou bloqueado no ASP, pode fazer empréstimos. Então, eu defino aqui se um aluno com pendências pode fazer empréstimos e se eu bloqueio ele automaticamente quando ele tem pendências financeiras. Sugerimos que quando há seleção no campo bloqueio automático, no campo desbloqueio, ou seja, quando o aluno quita as pendências que ele tem, ele já é desbloqueado automaticamente. Caso não haja seleção no campo desbloqueio, é necessário que faça alteração na situação do aluno manualmente, através do cadastro do mesmo. No campo empresta o mesmo exemplar, ou seja, eu peguei um exemplar e eu quero fazer o empréstimo dele novamente. É como se fosse uma renovação. Quando a gente informa que pode fazer renovação, nós devemos selecionar também o campo empresta o mesmo exemplar. Eu posso pegar 2 vezes o mesmo exemplar.
No campo lista, nós definimos se a biblioteca faz uma lista de reservas. E no campo exemplar local, nós definimos se a biblioteca quer registrar o empréstimo de exemplares que são do tipo local, ou seja, de consulta interna. No campo penalidade, nós definimos o tipo de penalidade caso o aluno atrase na devolução de um exemplar. Pode ser uma penalidade do tipo multa, suspensão ou as duas. No campo dias aplicação, nós definimos a quantidade de dias até a aplicação dessa multa, ou seja, a partir do dia da devolução, a partir de quantos dias eu começo a contar a multa ou a suspensão do aluno. Caso selecionado no tipo penalidade a função multa, no campo valor multa, nós definiremos o valor que deverá ser pago. E no campo tipo de multa, nós definiremos de que forma será cobrado, se é uma forma diária ou de forma mensal. Após cadastrar o perfil da categoria para todas as categorias e todos os tipos de acervo, nós deveremos verificar os usuários de biblioteca, ou seja, verificar se os funcionários que nós estamos liberando para fazer o funcionamento da biblioteca, para registrar os acervos, os exemplares, possuem as aplicações necessárias para fazer essas operações. Nós devemos fazer o vínculo dessas informações, como é feito no módulo gestão, pesquisando o usuário, pesquisando as aplicações da biblioteca, vinculando a estes usuários e salvando nessa tela. As aplicações da biblioteca são todas definidas dentro do módulo biblioteca. Não há aplicações no módulo gestão que sejam referentes ao módulo biblioteca. Dentro do menu usuários de biblioteca, são estas as informações que eu defino para a parametrização da minha setorial. Dessa forma, nós já cadastramos uma setorial, cadastramos as tabelas auxiliares, registramos os acervos e exemplares, verificamos se usuários possuem perfil de categoria e verificamos também se eles possuem vínculos às aplicações. Essas aplicações deverão ser liberadas apenas para funcionários. Após este procedimento, nós já podemos fazer o empréstimo de exemplares.